Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, pela vida do pastor Mac. Senhor Deus, ele está aqui, Senhor Deus, para trazer da tua palavra para nós, Pai querido. Usa, Senhor Deus, o teu servo, Pai querido, que ele seja, Senhor, um canal de bênção do Senhor para nós. Fala conosco agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Muito bom estarmos aqui. A Deise já conhecia vocês, eu ainda não. Nós somos de uma cidade aqui próxima chamada Rosário Oeste. Quem já ouviu falar nessa cidade? E Deise vem de uma família já evangélica. Eu não, mas aos 20 anos de idade, eu tive uma experiência de conversão poderosa, transformadora. Tempo depois eu fui para uma escola teológica, porque eu não resistia ao chamado do Senhor. Compreendi a soberania do Senhor. E eu vi o tamanho da obra dele, de transformação na minha vida. Entendi a graça que faz isso. E aí, quando no fundinho da minha alma eu ouvi o chamado para servir integralmente, eu saí correndo para obedecer. E desde lá, eu tinha 20 anos de idade. Eu não tenho feito outra coisa que não servir ao Senhor. Nessa época que eu tive essa experiência de conversão, a Deise, que é um ano mais nova, um ano mais jovem que eu, já estava estudando em um seminário lá no Nordeste, na Paraíba, João Pessoa. Já estava lá, estava quase terminando já os estudos dela, e eu fiquei ainda 5 anos. Numa dessas férias que ela veio, nós nos conhecemos, ainda que morando numa cidade muito pequena, nós não nos conhecíamos pessoalmente. O irmão dela era o meu melhor amigo, mas eu não tinha contato nenhum com ela. Aí depois da minha conversão, ela vem de férias, e aí nessa condição de novo homem, aí tivemos acesso um ao outro. E daquelas férias, brotou o nosso amor. Lá na igreja que reunimos tinha um corredorzinho, separava o templo do prédio de educação cristã. Aí eu tô vindo de lá para cá, ela foi daqui para lá, e no meio do corredor ela me parou assim, falou, me enquadrou ali, né? Eu era muito tímido, ainda sou, só para a obra que eu perco a timidez. Aí ela me enquadrou ali, porque talvez se fosse para eu falar com ela, podia até falar, mas ia demorar um tempinho a mais, né? Até criar coragem. Aí já fomos embora, eu fui pro meu seminário, ela voltou para o dela, e 6 anos depois, nós nos casamos. Nessa época não tinha celular, não tinha telefone, mas era muito difícil e caro. Então pensa na utilidade de um correio na vida de um homem. Toda semana mandava carta. Era uma minha para 3 dela. Essa gosta de escrever. Aí nós temos lá uma pilha de cartas assim, tudo guardado.
São as provas, né? Nos casamos, logo que eu terminei os estudos, e eu fui para uma cidade no interior, fiquei 6 meses, nos casamos no meio do ano, ela foi para lá também, o ano terminou e fomos para Goiânia, onde eu havia morado para estudar. Ficamos uns 3 anos lá. Aí depois nós viemos aqui para Cuiabá. De maneira que estamos aqui já há muito tempo, desde 98. Então nós já estamos bem plantados nesta cidade. Conhecemos um pouco a realidade espiritual daqui. E por que nós estamos aqui? Porque o Senhor tem circuitos, não é? Deus tem planos. E o Maurício foi nossa ovelha há muito tempo atrás. E depois Deus fez uma obra na vida dele. Ele conheceu a Adriana, se casaram. E estão cuidando de vocês. E nesse tempo, o Senhor permitiu que nos encontrássemos e desfrutássemos da vida um do outro e do ministério um do outro. Por isso nós estamos aqui. Que Deus tem um plano e esse plano culminou de termos nos encontrado de novo e de estarmos aqui. Com muita alegria, nosso rebanhozinho ficou lá e nós viemos aqui para conhecer melhor vocês e compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu oro agora, Pai, gratos por tudo que já vemos aqui. Obrigado por estes irmãos, pelo milagre da conversão de cada um. Não há, de forma nenhuma, bênção maior, milagre maior, acontecimento maior do que o dia em que cada um destes irmãos e irmãs tiveram os seus olhos abertos para Jesus, onde puderam confessar com a sua boca e no seu coração crerem que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu em uma cruz maldita para pagar o preço da condenação e do pecado de cada um de nós. E o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, destes irmãos e de cada discípulo do Senhor na cidade de Cuiabá, para conhecerem e provarem a verdade de que em Jesus nós temos a justificação dos nossos pecados, das nossas vidas, com o perdão dos nossos pecados. Por isso nós estamos aqui, cheios de alegria e gratidão, porque um milagre aconteceu nas nossas vidas. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vagando no mundo de trevas e escuridão. E o Senhor nos revelou grande luz. Jesus, o Senhor e o Salvador de todo aquele que crê. Muito obrigado. Que este tempo seja precioso para a nossa edificação, como já tem sido nos louvores, nas orações, seja também na palavra e na própria ceia que beberemos e comeremos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra as Escrituras comigo em Filipenses. Tentarei ser breve e sucinto, o que é muito difícil no meu caso. Capítulo 1, versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês
que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Porque o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, é isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão vindo, que continuam a ter. Portanto, verso 1 do capítulo 2. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Fiquei sabendo que o tema que vocês escolheram para este ano é o tema do quê? Da unidade. E vou tentar contribuir fazendo um resumo dos pensamentos que no último ano eu desenvolvi, porque nós também falamos de unidade. No ano passado. Ainda estamos falando. E eu tenho uma triste notícia para vocês. Mas boa. Se nós estamos precisando falar de unidade, vocês aqui, nós lá, e eu conheço muitos outros pastores que estão falando de unidade. É porque nós estamos com um sintoma de divisão, de separação, de distanciamento. Daí o Espírito Santo começa a soprar no ouvido dos pastores para que falem de unidade, para que pesquisem unidade. É uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo é uma notícia boa, porque o pastor está enfrentando, porque nós estamos enfrentando uma debilidade, uma fraqueza. E para iniciarmos a nossa conversa, nós precisamos entender que a unidade é uma questão de natureza. Vamos repetir? A unidade é uma questão de natureza. Segundo, a unidade é uma questão de caráter. Juntos? A unidade é uma questão de caráter. E terceiro, a unidade é uma questão de propósito. Juntos? A unidade é uma questão de propósitos. Nós estamos gastando tempo, investindo tempo e esforço para ter unidade, para fazer unidade, para viver unidade, para sermos unidos. E se estamos com essa necessidade, fazendo esse esforço, é porque nós estamos com sintomas de uma enfermidade espiritual.
Não é assim? Febre é um sinal de que há uma infecção, né? Uma inflamação. Quando nós estamos sentindo carência de unidade, então nós estamos vivenciando o sintoma de uma quebra de unidade. Mas o mais importante é nós termos consciência da igreja, que tem uma natureza, que tem um caráter e que tem um propósito. Se nós perdemos noção da natureza da igreja, do caráter da igreja e do propósito da igreja, então nós nos desvinculamos da essência da igreja. Porque a igreja tem uma natureza una, um caráter uno e um propósito uno em si. Se nós estamos precisando falar de unidade, se estamos precisando buscar a unidade, é porque nós estamos desvinculados da natureza da igreja, do caráter da igreja e do próprio propósito da igreja. E devemos voltar para essa natureza, caráter e propósito. E voltaremos a expressar a natureza da igreja. Eu quero ser compreendido. E vou mastigar aqui até todos compreenderem o que nós estamos querendo dizer. Qual a razão de não ser necessária a luta ou a batalha pela unidade? Já fiz isso e já vi muitos pastores fazendo guerra, batalha por unidade. Quase que querendo criar unidade, gerar unidade, fabricar unidade. Não está errado nós empreendermos esse esforço. Mas está errado quando nós não compreendemos a natureza da igreja, o caráter da igreja e o propósito da igreja e fazemos um esforço para criar ou para gerar aquilo que não se cria e nem se gera dessa maneira. Deus gerou uma igreja que tem uma natureza única, una. A natureza da igreja se chama unidade. O caráter da igreja se chama unidade. E o propósito da igreja se chama unidade. O esforço não deve ser para criar, deve ser para enxergar, para reconhecer, para ter revelação do que já é. Não existe uma igreja que não é unida. Não existe uma igreja que não tenha um caráter unido. E não existe uma igreja que tenha um propósito que não seja unido. Se é igreja, ela tem uma natureza de unidade, um caráter de unidade e um propósito de unidade. A igreja bíblica é assim. De maneira que todo esforço que devemos e temos que fazer é para conhecermos essa substância que a igreja tem, que já veio com unidade. Em tudo.
E nós só precisamos ter revelação disso. Nossos olhos só precisam ser abertos para isso. Por isso, eu quero rapidamente falar sobre essas 3 realidades que não podemos perder de vista. Porque senão, teríamos que inventar, criar, gerar uma roda que já foi criada. Primeiro, natureza fala de procedência. De onde vem? De origem. Fala do que algo é feito. Se você pegar a sua identidade, está escrito assim: naturalidade. Aí está lá o nome da unidade municipal que você nasceu. Você é natural de... Eu vou falar você é natural de... Aí você vai falar o nome do lugar onde você nasceu, ok? Todo mundo junto. Você é natural de... Todos nós procedemos de um lugar. De onde nós somos? Todos nós viemos de um lugar. Então, natureza fala de procedência, de onde viemos, da nossa origem. Eu nasci lá. Sou natural de lá. Por isso, quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de uma coisa que tem uma procedência, uma origem. Não pode ser uma outra coisa. Tem que ser essa coisa. A igreja nasceu no céu. E ela nasceu única. A identidade, a naturalidade dela. Ela vem de lá e ela é feita de algo. Quando você pega esse metal, isso aqui é um metal, me parece que é bronze, talvez, bronze. Eu estou pegando em um metal. De onde vêm os metais? Os metais vêm do reino mineral, ok? É o minério. Ele é natural do reino mineral. Ele é colhido lá na natureza, passa por um processo e se torna uma peça esculpida de metal. A natureza é metálica, porque vem da natureza mineral. Quando falamos da igreja, nós estamos falando de algo que vem de uma natureza que é natural, que é originado em alguma coisa. E é isso que eu preciso te mostrar. Que a igreja tem uma natureza espiritual. Porque ela vem de onde? Do céu. Nós lemos João 17. João 17 diz assim: Pai, assim como eu e tu somos um, e eu proclamei a tua palavra a estes pequeninos, e eles ouviram a tua palavra que eu recebi do Senhor, e eles creram em mim. Então, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo,
a fim de que todos sejamos um. A igreja, então, nasce no céu, na Trindade, na unidade da Trindade, no reino espiritual e celestial. E ela chega até aqui com essa mesma natureza. O que é espiritual é indivisível. Vamos repetir juntos? O que é espiritual por natureza. Logo, é indivisível. Não se pode dividir. Você consegue dividir o que é espiritual? O espiritual é indivisível. E a igreja é espiritual. Então ela é única. Há uma unidade na igreja que nós não carecemos, não precisamos e não devemos fabricar. Talvez isso fique melhor explicado quando nós lermos, por exemplo, o capítulo 4 de Efésios, que diz assim. Efésios 4 diz assim: por isso eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Lá em Filipenses, também o texto começou assim, Paulo exortando a igreja a viver de modo digno. Que modo digno seria esse? Porque há um modo digno de se viver e um modo indigno de se viver. A exortação é para que a igreja viva de um modo digno. Que modo digno de viver é esse? É o modo que respeita a natureza da igreja. Qualquer modo de viver que cultive divisão não é digno da igreja, porque a igreja não é dividida. Ela é una. Ela é uma. Ela tem unidade nela. Porque ela é feita de uma substância que é uma, que é única, que não se divide, não pode ser dividido por nada. E aí o texto continua dizendo assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Há o quê, irmãos? Só um. Há somente um Espírito. Uma só esperança. Há um só Senhor. Um só. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A igreja é uma unidade. E isso já vem assim. Se não está havendo unidade, não é igreja. É uma invenção nossa. É uma criação nossa. Porque a igreja, que é feita da substância que Deus criou, tem em si unidade. Tanto que, se vocês observarem o versículo de número 3, ele diz, fazendo tudo para preservar, não é para criar. Se você está sendo chamado para preservar, você está sendo chamado para cuidar de algo que já existe, vocês entendem assim? Não é para criar unidade, inventar unidade, forjar unidade, é para preservar uma unidade que já existe. A igreja tem uma natureza una. E eu me submeto a essa verdade bíblica e me sujeito à unidade da igreja, dando tudo de mim para preservar essa unidade, não rompendo com ela, não maculando, não ferindo a unidade preciosa da igreja.
Aqui no verso de número 1 do capítulo 4 de Efésios até o versículo 6, há uma descrição dessa natureza. Um só, 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 um só. E não podemos inventar uma outra coisa, porque essa coisa já está inventada. Ela só deve ser preservada. Aqui nós temos a revelação da unidade da igreja. E nós não fomos chamados para criar nada. Nenhuma graminha de esforço para criar. Mas 1 bilhão de esforço de quilos para preservar. A obra que o Senhor já fez. Aquilo que o Senhor já criou. Aquilo que o Senhor já estabeleceu. Segundo, nós falamos agora da natureza. Agora vamos falar do caráter. Do que caracteriza a igreja. O caráter fala do comportamento. A unidade fala da procedência, de onde vem, da origem. O caráter fala do procedimento. De como a igreja vive. De como ela age. A natureza de onde ela vem. O caráter de como ela se comporta. E a Escritura vai fundamentar com uma constância impressionante que se procedemos de lá, o nosso comportamento tem que ser condizente a quem procede de lá. Se o procedimento não combina com a natureza, ou se o caráter não combina com a natureza, algo está errado. Nasceu lá? Sim. Procede de lá? Sim. Então, qual é o comportamento típico? Qual é o caráter típico de quem vem dali, de quem vem de lá, de quem procede de lá? De quem nasceu lá? Se nascemos lá, se procedemos de lá, então o nosso caráter, o nosso comportamento, os nossos atos precisam combinar com aquela natureza. Não sei se vocês se lembram, mas em quase todas as cartas tem uma seção prática, onde o apóstolo Paulo vai cobrar, Pedro vai cobrar, que os nossos comportamentos combinem com a nossa profissão de fé. Quem roubava? Antes. Quem mentia? Antes. Porque se houve uma experiência de novo nascimento nesse país, que é a igreja, então o procedimento que combina com quem é natural de lá, diz as Escrituras que tem que ser assim. Assim, assim, porque é isso que caracteriza. A palavra caráter vem da palavra caractere. Quando você pega um livro, a Bíblia que está na sua mão, cada letra dessa vem de um caractere. Na imprensa, antigamente, montava-se as letrinhas, uma por uma, numa plataforma, e aí o papel era pressionado, e cada letrinha deixava ali a sua cara, o seu caráter. Se você colocava um A, se você apertasse o A 1000 vezes, o que devia sair lá? Se você coloca um A, começa a aparecer um X lá, tem alguma coisa errada, concordam? Porque o caráter não é esse. A igreja tem uma natureza, a natureza da igreja é de unidade. A igreja tem um caráter,
ou um modo de proceder, um comportamento. E esse comportamento tem o caráter de unidade. De onde eu venho, as pessoas se comportam assim. Por isso eu me comporto assim. A Escritura está cheia de informações preciosíssimas a respeito disso. Nos lembramos de novo de João 17, versículo 3. Só para termos registro bíblico disso, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Versículo de número 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome àqueles que me deste do mundo, eram Teus, e os deste a mim. E eles têm guardado a Tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de Ti e creram que Tu me enviaste. Isso é precioso, irmãos. Estamos falando do caráter, do modo de proceder, comportar, agir e atuar de alguém que nasceu de novo, que teve uma experiência de conversão, de novo nascimento. Jesus diz assim: eu dei a eles o que eu recebi de Ti, e eles receberam e creram. De maneira que é uma linha de relacionamento aí. O filho recebe do pai, e agora o pai nos dá. Então nós olhamos para o filho, imitamos o filho, que imita o pai. Qual é o caráter da igreja? É o mesmo caráter do pai, que foi transferido ao filho, e que agora é transferido para quem? Igreja. Para quem? Para a igreja. Nós não temos outra maneira de comportar, porque nós imitamos a Cristo, e Cristo imita o Pai. Então nós já sabemos que a igreja tem uma unidade na sua natureza, e também tem uma unidade no seu caráter, nas suas características. Observe o versículo de número 9. É por eles que eu peço. João 17. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Então esse caráter de unidade é uma obediência ao que nós recebemos do Filho. Se eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho o caráter do Pai, porque o caráter de Cristo é o caráter do seu Pai. Então eu me comporto como filho, porque o filho se comporta como o Pai. É uma linha de sucessão. A natureza é a mesma, o caráter também é o mesmo. Para terminar esse ponto, se puderem, abram comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, onde está escrito assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo com aquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de e no mesmo propósito. Pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé que há brigas entre vocês e divisões entre vocês. Não. Paulo está dizendo
Eu fiquei sabendo que há divisões entre vocês, a igreja de Coríntio. Todos conhecem a história lá. Que caráter é esse? Aí Paulo fala, ainda bem que eu não batizei ninguém, porque se eu tivesse batizado, eu também seria um partido entre vocês. Dessa divisão, desses times. O caráter tem que ser o mesmo. Tem que refletir a unidade da natureza. O mesmo modo de proceder que houve em Cristo Jesus. Nós não estamos inventando, criando, forjando um comportamento que dá a ideia de unidade. O nosso comportamento é um comportamento de unidade por natureza. É o nosso caráter. Sermos um. É uma questão de caráter. Eu ser um com você. Assim como é uma questão de natureza, eu ser um com você. É a nossa natureza. É o nosso caráter. Não se inventa isso. Se preserva, se respeita, se cultiva, se celebra, se experimenta. É simples assim. No capítulo 3 de 1 aos Coríntios, o apóstolo vai falar assim, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, porque vocês não são maduros ainda. Porque vocês estão aceitando divisões no meio de vocês. Porque vocês estão fugindo ao caráter da igreja. E se estão fugindo ao caráter da igreja, é porque já fugiram da natureza da igreja, que é una. Os irmãos estão me compreendendo? Consequentemente, a unidade da igreja é uma questão de propósito também, de finalidade. A natureza é uma. O caráter é um. Então a finalidade e o propósito também vão ser um. Diz as Escrituras, no capítulo 17 de João, versículo de número 11, algo preciosíssimo que precisamos atentar. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, nós, a igreja. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Repare o 18, por favor. O 18, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Do que estamos falando? Repare o que diz o versículo de número 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Indicando o propósito, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como é que o mundo virá a crer? O mundo virá a crer quando o mundo ver a unidade da igreja com o Filho e com o Pai. Vocês perceberam isso no texto? Perceberam? Vou ler de novo, porque tem que entender. Não peço, verso 20, não peço somente que por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos, Jesus está orando por nós, todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles, nós, agora no futuro, que viemos a crer, estejamos nele e neles, Pai, Filho e Espírito Santo, a fim de que todos sejam um. Verso 21.
E como tu, ó Pai, estás em mim, Jesus falando, e eu em ti, também eles estejam em nós. Então ele está falando dessa natureza una que a igreja tem com ele e que ele tem com o Pai e que nós temos com eles. A questão é, para que serve a unidade? O texto revela dizendo, para que o mundo, verso 21 final, para que o mundo se a igreja não vive a unidade, a igreja perde o poder evangelístico e proclamador. O que quebranta o mundo e as trevas é a natureza e é o caráter da igreja que procede de Cristo. É uma com ele. Quando a igreja vem para bater em você, quando o mundo vem, quando o diabo vem para bater em você, ele não vê vínculo nenhum entre você e Cristo, entre você e Deus, e entre vocês e vocês, ele vai descer a pancada. Mas se ele chega e encontra a unidade que existe entre a igreja e o seu cabeça, que é Cristo, que é a mesma unidade com o Pai, o mundo vai crer. É o que está escrito aqui. Qual é a finalidade da unidade? A finalidade da unidade é quebrantar o mundo, é dobrar o joelho do mundo, é gerar confissão e salvação no mundo. Por isso está escrito, para que o mundo creia. O que o mundo viu, que o espantou, que o quebrantou, que o derrubou, que o colocou no chão, foi a unidade, irmãos. Diferença social, diferença intelectual, diferença econômica, diferença... Nada disso importa, porque a unidade do corpo é um poder que Deus deu para que por meio da unidade o mundo nos olhe, nos veja e se quebrante e venha crer. Quem é esse que conseguiu unir fulano com fulano, que são tão distintos e diferentes? Que poder é esse? Quem é esse Senhor que operou tal milagre? Então o caráter, a unidade e agora a finalidade dessa unidade serve para a proclamação do Evangelho, para quebrar a violência carnal, mundana e maligna do mundo que se levanta contra o conhecimento de Deus. De maneira que a finalidade da unidade é trazer crescimento externo. A unidade traz poder evangelístico. Mas também a unidade traz poder interno, para crescimento e desenvolvimento interno. É por isso que nós temos no capítulo 4 de Efésios, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo falando assim. Efésios 4, verso 10 e 11. Vou ler desde o 9. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Qual é a finalidade da unidade? Gerar crescimento da igreja para fora. Esses vizinhos todos aqui estão amarrados na incredulidade. Se eles ouvirem que entre vocês há inimizade, há distância e não há comunhão, cada fofoca que um irmão faz do outro, achando que não há efeito maligno nenhum disso, porque ninguém ouviu além de nós 2 ou 3. Tudo isso é conhecido no mundo espiritual. E barra o testemunho da igreja aos de fora. Quando há unidade, amor, respeito uns pelos outros, quando guardamos as costas uns dos outros, a lateral uns dos outros, a retaguarda, a vanguarda uns dos outros, o mundo não tem por onde entrar. Ele se quebranta. Ele vai ter que dizer, vede como eles se amam e são unidos. E eles crerão. Por um outro lado, a unidade da igreja, resultado da obra de Cristo que subiu e desceu, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens, dons à igreja, liberando dons e carismas que em pleno exercício governam a igreja com unidade, respeitam a unidade, preservam a unidade. E isso traz desenvolvimento interno da igreja. Qual é a finalidade da unidade? Gerar crescimento externo, mas também gerar crescimento interno. Isso é muito precioso. Eu falei de 3 coisas. E era só a introdução. Mas o nosso tempo correu, não é mesmo? Primeiro nós falamos da natureza da igreja. Depois falamos do caráter da igreja. E depois falamos do propósito ou da natureza da igreja. A igreja que conhecemos no Novo Testamento é essa. Não existe outra. Que este ano todo o esforço dos pastores se voltem para que tenhamos revelação dessa verdade, que não precisa ser inventada, manipulada, forjada, teatralizada. Que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos e que Ele permita que vejamos que a igreja tem uma unidade na sua natureza, no seu caráter e no seu propósito. E isso vai fazer toda a diferença. Eu não vou conseguir terminar a palavra, mas eu vou dar o resumo dos 3 pontos que, na verdade, eu deveria desenvolver. Eu percebi que só a introdução já seria muito demorada. Mas para não ficarmos sem saber do que eu vim tratar, eu vou entregar para vocês. Amém? Do que mais eu vim falar? Eu vim dizer a vocês que existem 3 sinais que indicam que está havendo unidade na igreja. E esses 3 sinais apontam para uma direção muito positiva, de que a igreja está respeitando a natureza
o caráter e o propósito daquilo que Deus criou. E esses 3 sinais são: primeiro, quando numa igreja local está acontecendo o conhecimento da autoridade absoluta de Deus, porque só existe uma autoridade, nenhuma outra. Só a autoridade de Deus, e ela é absoluta. Só há um cabeça, e ele é Deus. Quando a igreja quando a igreja conhece a autoridade de Deus, que é absoluta, e quando essa igreja que conhece a autoridade de Deus e começa a reconhecer as autoridades delegadas por Deus. Estão comigo? Quando a igreja conhece a autoridade de Deus e reconhece as autoridades levantadas por Deus, ou seja, conhecer a Deus e as autoridades que Ele levanta, legitima e põe sobre nós, que são os líderes e os pastores. E começa a obedecer interior e exteriormente a essa cadeia de autoridade, a unidade está acontecendo. Vocês estão me compreendendo? Eu não vou desenvolver, eu só estou falando os pontos teológicos e vou dar a base bíblica agora. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Diz assim: Hebreus 13, verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Agora vá para o verso 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Ajuntem esses 2 textos, porque nesses 2 textos nós temos uma formação de compreensão teológica e doutrinária e espiritual que pode resolver o problema da nossa vida. Agora, os pastores foram colocados por quem? Por Deus. Trabalham, porque foram colocados por Deus. Agora, como é que os pastores trabalham? O texto diz, os pastores trabalham ou com alegria ou gemendo. Como é que esta igreja aqui está vivendo? Porque o texto diz, obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles. Por quê? Porque eles zelam pela alma de vocês. E como eles devem prestar contas a Deus, nós não somos chamados para julgá-los, condená-los, mas para obedecer, sujeitar. Porque quando fazemos isso, eles pastoreiam com alegria. Quando não fazemos assim, eles pastoreiam com gemidos. Os pastores aqui estão gemendo no pastoreio ou estão se alegrando no pastoreio?
Quando é que a unidade começa a se manifestar numa igreja local? Quando os pastores estão reconhecendo a autoridade de Deus e reconhecendo as autoridades que Ele estabelece sobre eles. Por isso que Paulo, no capítulo 3, verso 17 de Filipenses, diz: sejam meus imitadores. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, verso 21, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo, porque eu tenho responsabilidade. Não me auto-chamei, não me autoproclamei pastor. Deus é que me levantou, me ergueu e me colocou aqui. Ele é a autoridade que me põe e que me tira. E a igreja deve saber dessa verdade e deve se submeter a essa realidade espiritual. Isso é precioso. Quando isso acontece, algo muda no ambiente espiritual da igreja. O que é muito interessante de observar está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 17, é que Paulo diz, isso eu preciso ler, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado. Paulo está dizendo, olha, pode me imitar, porque eu garanto que eu estou imitando a Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Ok? Agora, me imitem e observem os demais pastores. Se eles estão seguindo o quê? O mesmo procedimento. Se estão, se submetam. Se sujeitem. Se quebrantem. Há um sinal de que a igreja está respeitando a unidade, se essa igreja está conhecendo a autoridade absoluta de Deus e reconhecendo a autoridade daqueles que Deus levanta e coloca sobre ela e estão obedecendo. Amém? Segundo lugar, não vou desenvolver. Segundo lugar, ainda que tenha um monte de coisa aqui. Mas talvez seja importante falar uma coisa. Vou falar. Nem que vocês nunca mais me tragam aqui. Mas eu acho que isso tem que ficar. No capítulo 4, versículo de número 9, nós já entendemos que Paulo é tão fiel a Deus que ele diz assim, olha, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. E se houver alguém que está recebendo o meu ensino, pode imitá-lo também, porque se ele está obedecendo o meu ensino, ele está obedecendo o ensino de quem obedece a Cristo. Se sujeite. Nesse nível de autoridade, Paulo diz assim, verso 9, o que também, primeiro, o que também aprenderam. Aprenderam de quem? De Paulo, que está ensinando. Quem falou Cristo está certinho, porque Cristo ensinou a Paulo, e agora Paulo está ensinando. E ela está falando para a igreja, os que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Olha os pastores aqui implicados. Então são 4 responsabilidades das ovelhas. Primeiro, aprender. Segundo, terceiro, quarto, ver. Pastor Maurício está enrolado. Pastor Adriano também. Porque a gente vai olhar para eles, eles são nosso modelo. Está enrolado não, está enrolado não. Estão desenrolados. Porque se tem revelação da palavra,
os mandamentos do Senhor não são? De maneira nenhuma. Então nós estamos olhando para eles, e eles estão na presença de Deus, porque foram levantados pelo Senhor, investidos da sua autoridade, e olhamos para eles, e deles nós aprendemos, nós recebemos, nós ouvimos e nós vimos. E como resposta a essa obra maravilhosa que eles desempenham sobre nós, nós colocamos em praticamos. E se praticarmos, a paz de Deus estará conosco. Por que muitas vezes não sentimos paz? Porque chega no segundo ponto desse aqui, nós já desviamos, desistimos, paramos. A paz vem depois da obediência. E a obediência vem depois da instrução. Ouviram? Sim. Viram? Sim. Aprenderam? Receberam? Então agora, praticar. Se praticar, a paz de Deus estará com vocês. Você quer ter uma prova disso? Quer ter uma prova disso? Veja o versículo de número 6, do capítulo 4. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Quando você tem que pagar a conta de luz, você fica preocupado? De água? Não deveria. A preocupação não ajuda em nada. Pelo contrário, ela só prejudica mais ainda o que já é difícil, né? E a instrução para aqueles que ouviram, viram e receberam e aprenderam é esta: em tudo sejam conhecidas diante do Senhor todas as vossas petições ou pedidos, por meio da oração, da súplica e das ações de graças. Toda preocupação tem que ser dita ao Senhor. Toda. Não podemos omitir nenhuma só preocupação. Porque se omitirmos, nós não estamos obedecendo. Aqui é a prática do versículo de número 9. Nós não dissemos que nós íamos obedecer? Praticar? Sim, então agora vamos praticar. Toda ansiedade, toda preocupação. Ah, meu filho está com uma disenteria. A gente corre. Ninguém coloca isso diante do Senhor. Deveríamos. Descreva para Deus como está a coloração. Fala com Ele. Diga tudo ao Senhor. Porque se fizermos isso, ou seja, se praticarmos por meio da oração, da súplica, das ações de graças, olha o que vai acontecer. Verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós praticamos, Deus pula para dentro de nós. A paz de Deus guardará o vosso e a vossa em Cristo Jesus. Deus vai para dentro de nós e lá dentro Ele guarda, protege a nossa mente e o nosso coração dos ataques malignos, diabólicos e carnais, surtos de pensamento, insegurança, frustração, angústia, medo. É uma coisa quando nós temos Deus guardando o nosso coração, protegendo a nossa mente. É outra coisa quando não conseguimos
conter a pulsação e a loucura das nossas mentes que começam a pensar coisas vãs. É verdade ou não é? Isso nós não conseguimos suportar. Por isso há muita ansiedade e frustração no corpo da igreja. E não deveria ser assim. Quando o texto vem dizer que a paz do Senhor estará em nosso coração e em nossa mente, como resultado da nossa obediência. Segundo sinal, vou ser mais rápido agora. Vou correr igual um pássaro, viu? Um pássaro voando. O segundo sinal da unidade. Pegaram o primeiro sinal? Qual é? Qual é o primeiro sinal? Se houver na igreja conhecimento da autoridade de Deus e reconhecimento das autoridades instituídas por Ele. E houver obediência a essa linha de autoridade. Segundo sinal. Surgimento de crentes maduros e da continuação do crescimento de outros crentes. A epidemia de crentes criança começa a ser combatida e começam a aparecer crentes maduros, fortes, que levantam com uma palavra sábia, bíblica, espiritual, no meio da igreja. E os pastores desesperados, só vendo leite sendo derramado para cá e para lá, começam a ver homens maduros comendo carne de porco, uma feijoada. Não pude dar carne, leite vos dei de beber. Ele já começa a perceber que ele já pode dar um espeto de churrasco. Porque tem gente madura aparecendo. Não havia, mas agora há. Onde é que está isso? No capítulo 3, versículo de número 15, de Filipenses, que diz assim: Todos, pois, que somos maduros. Quem está aí com Paulo? Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de... O que é isso? Unidade. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. O 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse texto diz que existem 3 níveis de maturidade na vida da igreja. O primeiro nível é o nível dos maduros. O que caracteriza os maduros? Os maduros têm o mesmo modo de pensar. Juntos. Os maduros têm o mesmo modo de pensar. Quando nós começamos a ter o mesmo modo de pensar, é porque nós amadurecemos. Por que é assim? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: Nós, porém, temos a mente de... Então, o maduro é aquele que já cede a sua mente à mente de Cristo, e Cristo começa a pensar por meio dele. Ele tem essa capacidade, esse gabarito de se sujeitar ao pensamento de Cristo. E como existem outros maduros, começa a aparecer unidade de pensamento e de sentimento na igreja, porque já tem um grupo maduro sendo formado. Aleluia! O segundo nível, verso 15, são aqueles que ainda pensam de modo diferente, mas estão aprendendo. E logo eles vão ter revelação. Estão a caminho. Não chegaram lá, mas estão a caminho, estão na média ali, estão lutando, estão orando, estão se quebrantando, estão cedendo, estão se curvando. É trigo, e o trigo se curva, vai aprender. São aqueles que já estão chegando lá, trepidam de vez em quando, resistem um pouco, mas
A promessa é que eles vão receber revelação. Esse é o segundo nível. E há um terceiro nível, verso 16. Seja como for, aqueles que não estão nem maduros e nem imaturos, chegando à maturidade, tudo bem, andem de acordo com a luz que você já tem, mas não dispersem. Permaneçam aqui, porque logo, logo vocês pulam para o segundo, depois pulam para o primeiro nível. Em segundo lugar, a unidade está acontecendo quando no corpo da igreja começam a aparecer crentes maduros, que antes não entendia nada que o pastor falava, mas agora já começou a entender, e a perceber, e a ter unidade. Unidade de pensamento e de sentimento. Porque os maduros pensam de maneira igual. Porque a mente de Cristo está sendo processada na mente deles. Onde é que vemos isso? Nesse texto. Por último, até que enfim, chegamos ao final. Terceiro sinal da unidade. Quando na igreja começamos a experimentar rompimentos com maldições espirituais, com padrões de pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamentos mundanos, diabólicos e carnais, que ainda estavam em segredo, em curso dentro de nós. Há muita gente no corpo da igreja. Há muita gente na igreja do Senhor, de maneira velada, escondida, desenvolvendo no seu coração padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento e de relacionamento que são carnais, não são típicos da igreja, não são santos, não são puros, não são celestiais, não são do reino de Deus. E quando essas vidas começam a experimentar arrependimento, transformação, e começam a se levantar contra esses padrões que estavam resistindo dentro deles, está acontecendo a unidade. Paulo escreve aos Coríntios assim, que Deus não nos deu o espírito de covardia. Não. Deus nos deu armas que não são carnais e sim poderosas em Deus para enfrentar e vencer fortalezas. Fortalezas são nichos malignos, carnais e diabólicos dentro do crente que ficam ali resistindo. Que se fecham, não permitindo que haja uma inundação total do governo de Deus no interior da vida cristã, da mente e do coração. Mas agora, se há unidade, Deus começa a trazer libertação e cura. Deus começa a nos dar percepção de que esse pensamento não combina, eu não quero mais esse pensamento. E eu vinha convivendo com esse pensamento, achando que era lícito que eu permanecesse com esse pensamento. Não me atrapalha muito. Atrapalha. A mente de Cristo é santa. Eu vou descrever como é a mente de Cristo aqui, na igreja. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Esse é o padrão de Deus para mim e para você. Qualquer coisa fora disso está precisando de libertação, de cura, de arrependimento, de quebrantamento. Estão comigo, irmãos? Se a unidade está chegando, a percepção dessas coisas começa a acontecer. E Deus começa a mudar todo o espectro da nossa vida interior. E isso começa a acontecer espontaneamente nas reuniões. E o resultado disso? Paulo, no capítulo 4, infelizmente não vou poder desenvolver, mas eu vou só dar a dica
de que há uma cura. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos. Qual a distância que existe entre vocês? Entre vocês e o pastor. Os pastores. Entre vocês e Deus. Será que nós conseguimos determinar? Conseguimos sim. O apóstolo Paulo está falando de uma igreja curada porque ele é curado. Liberta porque ele é liberto. Restaurada porque ele é restaurado. E ele usa três categorias de expressões aqui que são muito indicativas de que a cura e a libertação está acontecendo. A primeira delas, ele diz que os irmãos são amados. É da boca para fora? É um jogo de palavras? Não. Paulo ama os irmãos. Os irmãos amam o apóstolo Paulo. Os irmãos se amam. Devem se amar. Ele disse para Sintique e Evódia: rogo a Sintique e a Evódia que andem concordemente no Senhor. Capítulo 4, versículo 2. Essa palavra aqui, ó. Nosso irmãozinho é muito rápido, né? Pega todos os versos, meu. Tá de parabéns. Volte ao texto anterior, por favor. Meus amados irmãos. Essa palavra, amados aí. É a mesma palavra que o Senhor usou quando Jesus estava sendo batizado. Disse: esse é o meu filho amado. Lucas 9. A ele ouvir. Escutem a ele. Quando a igreja começa a experimentar um amor profundo, intenso entre os irmãos. O amor está crescendo. Os irmãos são amados. Há expressões de amor entre os irmãos. Há derrame de amor. Segundo, de quem tenho muita. De quem tenho muita. No capítulo 1, versículo 8, ele repete a mesma coisa. Primeiro, amamos os irmãos. Por isso, fazemos muita questão de estarmos juntos. Mas quando estamos longe, temos. Quando você começar a ter saudade do seu irmão, é porque a unidade está acontecendo. Se você não quer ir para a reunião, porque não tem saudade, porque não tem anseio de estar junto, é porque a unidade não está acontecendo. Está com saudade? Sim, isso é bom. Porque o corpo vai viver junto na eternidade. Isso aqui é só um ensaio. Eu já tenho saudade. E por último, vocês são minha. E 10 vezes o apóstolo Paulo usa a palavra alegria nessa carta. E diz que os irmãos são a sua alegria e a sua coroa. Essa palavra coroa é aquela que se colocava nas noivas. Então a noiva é a alegria do noivo. Paulo está dizendo, vocês são a minha alegria. São a coroa. É a alegria que o noivo tem quando ele vê a noiva. É a coisa mais espetacular que existe. Quando eu fui casar, a hora que eu vi a Daisy chegando, eu já queria casar rápido e ir embora com ela. Tchau para todo mundo. Vou terminar logo isso aqui. É a alegria de ter quem você ama. Agora sim, meu Deus, agora sim, vamos embora daqui. Paulo está dizendo assim, vocês são a minha coroa, eu quero pegar vocês, ir com vocês para a glória.
Está acontecendo cura, está acontecendo libertação, mentes curadas, corações curados, relacionamentos curados, a unidade está chegando. Deus abençoe vocês. Este será um ano maravilhoso. O Senhor vai derramar graça e vocês vão crescer assustadoramente. Porque o Senhor ama. Quando os sintomas são percebidos, e os líderes se levantam para resolvê-lo. Que a unidade seja resolvida entre vocês. E nós abençoamos isso. Em nome de Jesus. Amém.